Todo mundo experiencia assim, o que é fazer teatro, porque é um exercício de cidadania. A consciência da sua própria identidade, ela vem com muitos embates também. O Brasil precisa sair, né, da lógica de pensar as racialidades sob o ponto de vista da benevolência. Se tem uma coisa que não combina muito com o Brasil é ele ser narrado através de uma perspectiva elitista. Que falar sobre a vida e o assassinato da Marielle Franco é falar sobre muita gente, muitas coisas. É uma história que se repete no Brasil. Meu nome é Grace Passou, eu sou atriz, dramaturga e diretora de teatro. Desde o primeiro dia que eu entrei numa sala de teatro, eu fiquei muito encantada pela possibilidade de conviver. Isso me chamava a atenção, né? A possibilidade de trabalhar com pessoas mais velhas, a possibilidade de trabalhar com pessoas mais novas, a possibilidade de trabalhar com pessoas de outros lugares, de outros meios, de outras, enfim. Essa convivência sempre me trouxe muitos conhecimentos diferentes, de lugares diferentes. Acho que é mais legal, inclusive, ser uma fazedora de teatro do que ser público. Dá vontade que as pessoas, que todo mundo experiencia assim, o que é fazer teatro, porque é um exercício de cidadania, sabe? E também tem essa coisa bonita do teatro, que ele vive, né? Ele existe através da convivência entre corpos, né? Então, essa mobilização e modos de convivência entre as pessoas, uma arte única, uma arte, enfim, primorosa. Essa sociedade patriarcal, sociedade machista, sociedade racista e várias outras coisas mais, ela tem o seu imaginário, né? Ela produz os seus padrões, né? E aí tem as pessoas que fogem desses padrões e dentro do cinema ou da TV tem uma super dificuldade de fazer papéis, sabe? Determinados papéis, assim. Então, elas estão sempre ligadas aos mesmos papéis, mesmos estereótipos. Um pouco é o que essa estrutura de sociedade dá conta de enxergar. Em nenhum momento, por exemplo, no caso da Selma ou da Juliana, primeiro que já começa por um fato, eu não fiz teste para fazer, teste onde alguém me chamou unicamente por causa das minhas características físicas. Não que isso seja um problema, isso é muito recorrente no cinema, é legítimo e tudo mais. Mas já começa por aí, acho que, entendeu? Já na estrutura desse projeto já existe algo que foge a um modo padronizante de enxergar que personagem pode fazer determinadas pessoas, né? São personagens que estavam abertos o suficientes, assim, que tinham direcionamento, história, profundidade, mas em que esses diretores olharam para esses personagens também através de quem estava fazendo, né? Ou de mim, ou outros personagens e tal, tudo mais. Por exemplo, no caso da Selma, especificamente, esse personagem foi escrito originalmente para um homem fazer, e depois de uma reflexão em relação a um monte de coisa, o Maurílio e o Gabito pensaram que seria interessante ver as ações daquele personagem numa mulher. Então, por exemplo, esse deslocamento que eles fizeram já dita um desejo, né? Um desejo de construir seres mais complexos, né? Menos estereotipados, menos limitados assim nas suas tramas, né? Então, é nesse sentido que esses personagens são raros, assim, no modo como essas pessoas que criaram, que escreveram, conseguem
liberá-los também, sabe? Assim, consegue pensar como um homem, uma assaltante era um homem e de repente eles pensaram, poxa, sempre é, né, um cara que assalta, que vem, que muda a trama. E se fosse uma mulher? Então, assim, já dita um desejo deles de tentar criar seres mais complexos, né, e dar dimensões outras assim para esses personagens, né? Vaga Carne é hoje um projeto, ele reúne um livro que é contexto da peça, é uma peça de teatro também, que até hoje a gente circula com ela, e agora o filme. Nossa ideia desde o início não era de filmar a peça, não tem nada a ver com isso, mas de entender como seria essa articulação, assim, de pensar aquela situação, aquele texto na perspectiva dos elementos cinematográficos. Então sempre foi isso. Vaga Carne, ele fala de muitas coisas, mas assim, a personagem principal desse filme é uma voz, e essa voz ela fica tentando descrever um corpo por dentro, um corpo que ela invade de uma mulher, ela fica tentando descrever ele por dentro, e quando ela começa a tentar descrever o olho dessa mulher por dentro, ela percebe que existem olhares para aquele corpo, e começa a tentar descrever aquele corpo enquanto construção social também, né? É uma peça que fala muito sobre a diferença entre falar e agir, e é uma peça que, basicamente, a narrativa é dessa voz tentando desvendar quem é aquela pessoa, quais que são as suas identidades. Isso tudo é uma metáfora para falar sobre a ideia de identidade, uma metáfora para falar que a identidade, a construção de uma identidade é algo que sempre está em movimento, né? Através e com o tempo. A consciência da sua própria identidade, ela vem com muitos embates também, né? Não é uma certeza de um indivíduo, né? Ao longo da vida, um ser vai identificando ao que ele pertence, né? E é um pouco, a peça e o filme é um pouco isso, é uma saga dessa voz, tentando vasculhar e entender quem é aquele corpo. Bom, existe hoje uma perseguição declarada, né, às práticas artísticas, aos artistas, aos projetos artísticos, de um modo geral. Acho que isso acontece por vários motivos. Acho que o principal deles é que o governo e essas forças governamentais que estão aí não têm o apoio da maioria dos artistas, né, brasileiros. E como não é um governo, né, é um desgoverno, ele opera numa lógica de vingança. Quem não o apoia, ele simplesmente ignora, ou pior, persegue, né? Investem na ideia de que a arte é algo substituível, de que a arte não pode ser prioridade para o Brasil, né? De que a arte é um mero entretenimento. Ele investe em ideias que estão aí há muito tempo no Brasil, mas investe veementemente, né, na ideia de que a arte é algo desvalorizável. A gente tem políticas muito frágeis mesmo, que criam acessos questionáveis à arte, né, pela população brasileira. Isso é um problema histórico no Brasil, né? Então, isso, de alguma forma, populariza uma certa noção de que uma sociedade não precisa da arte, né? E que arte é só entretenimento. Tem também um investimento numa ideia de moralização, né? Que esse governo faz, né? Ele investe muito na ideia de que o corpo encarna o pecado, né? Na nossa sociedade, né? E acho também isso mais que um desserviço, né? Uma violência muito grande, né? É tudo muito triste, assim, porque
A gente já tem muita coisa para fazer em relação à arte do Brasil, né? Assim, a gente tem que criar ainda tem que pensar ainda muito e criar muitas estratégias e também estruturas para que exista a arte, né? Assim, para que os artistas continuem a fazer arte e tal. Soma-se a essa camada uma grande tragédia governamental que se instaura hoje no nosso país, que nos faz, enfim, caminhar para trás, como se já não bastasse tanta coisa para pensar e fazer. É impossível pensar né, assim, sobre o que é essa sociedade sem ter uma profunda reflexão sobre como a nossa formação, né, aconteceu e acontece. Portanto, pensar racialidades no país, no Brasil, no mundo, claro, mas assim, fazendo um recorte cá entre nós, diria que é uma obrigação assim, de todo cidadão, de toda cidadã. O Brasil precisa sair, né, da lógica de pensar as racialidades sob o ponto de vista da benevolência. Precisa sair dessa lógica de que eu estou lendo sobre... não sou negra, estou lendo sobre negritude porque eu quero ouvir o outro. Tem que sair disso. Você está lendo sobre negritudes ou a formação desse país, você tem que estar lendo para se ouvir, para entender o que você significa. Porque raça, existe a raça negra, existe a raça branca, existem os índios, enfim... Entende? Então, pensar sobre raças, de modo geral, não diz respeito só a negra, a negros, a negres. Diz respeito a todo mundo. A nossa história é muito mal contada, extremamente mal contada. Eu tenho 39 anos e eu não sei como está hoje, mas nos meus livros ainda tinha a palavra descoberta do Brasil. Parece uma piada, né? É uma piada. Muitas coisas patéticas, né, no modo como o Brasil se narra, né, nos modos hegemônicos oficiais da história do Brasil, né, uma perspectiva muito errada mesmo, injusta, né, que só corrobora para um projeto elitista, um projeto que de uma perspectiva elitista do país. Se tem uma coisa que não combina muito com o Brasil é ele ser narrado através de uma perspectiva elitista. Então, pensar sobre raça, sobre pretitude, pensar sobre, enfim, sobre os povos originários, tem determinadas coisas que, se você não pensa sobre elas, você definitivamente não exerce e não tem a dimensão da sua cidadania. O Brasil, ele é dotado de revoluções e lutas que foram ceifadas. Dá um pouco uma sensação de que é sempre assim. Então, a história da Marielle Franco é muito simbólica para o Brasil por causa disso. Mas ela é muito simbólica para as pessoas negras, periféricas ou pobres desse país. É muito, muito comum nas nossas vidas nascermos e, junto com as nossas famílias, com os nossos entes, independente de que tipo de família seja esse, a gente lutar muito para estar em determinados espaços de poder. Então, assim, quando a Marielle chega no lugar que ela chegou, na política brasileira, e não só nesse lugar de poder, mas o modo como ela chegava, quer dizer, persistindo na luta e resistência, e ela é interrompida como ela foi, né, de alguma forma, que verdadeiramente estamos vendo aí que não foi, né? Ela existe ainda. Mais uma vez a gente vê essa enorme força que existe e que consegue furar uma estrutura social, né, uma estrutura completamente feita para que pessoas como ela não cheguem onde ela chegou. Então, mais uma vez, a gente vê essa história se repetir. E no caso dela, em determinado momento, ela é assassinada.
Então isso mexe objetivamente nas entranhas da população negra, pobre e periférica brasileira. Porque, mais uma vez, a gente vê essa história acontecer. Essa história que carrega tantas histórias, é muito, muito simbólico ela ser contada sobre um prisma, sobre uma perspectiva de quem não entende isso. É, de alguma forma, metaforicamente, um novo assassinato. Metaforicamente, claro. O fato desse projeto, ao ser apresentado publicamente, não ter pessoas negras no seu núcleo conceptivo, é uma questão também muito simbólica, assim. Essa questão escancara o quanto o despreparo real dessas pessoas para elaborarem um projeto como esse. Mas a discussão vai muito além disso, ela não fica só aí. Que coerência que se cria num projeto que se fala hoje sobre a Marielle Franco, sabe? Que coerência. Né, assim, um projeto como esse tem que ter a dimensão, o que significa que falar sobre a vida e o assassinato da Marielle Franco é falar sobre muita gente, muitas coisas. É uma história que se repete no Brasil. As formas de interromper as lutas vêm de formas diferentes, mas é uma história muito repetitiva. Ela é muito repetitiva, então ela está atravessada na garganta de muitas pessoas, e sobretudo as pessoas periféricas, pobres ou negras desse país. Eu ver essa história que mexe diretamente, sabe, que está intimamente ligada a histórias das nossas famílias, que de modos diferentes foram interrompidas também quando chegaram em lugares de poder, sim, nesses lugares de poder, mexe muito, dá uma sensação de que as coisas estão se repetindo. É um roubo.